Fala, meus zerados. Se você acha que economia tem tudo a ver com planilha, ou então com livros sobre economia, regras absurdas, talvez vocês não estejam olhando para o lugar correto. O que eu tenho para falar para vocês aqui hoje é sobre uma coisa que ninguém fala. Qual é o impacto que a atividade física tem sobre o seu poder de fazer economias, de investir bem, de poupar e de acumular riquezas? Meu maior ativo financeiro até hoje, eu que já consegui construir ali um investimento de mais de R$1 milhão, não veio exatamente de planilhas, não veio exatamente de livros. Claro que eles ajudam também, mas acho que é muito mais sobre comportamento do que sobre todos esses fatores que também são importantes, mas que acabam tendo menos impacto do que o seu comportamento em si, sobre a doutrina e a disciplina de seguir esse caminho do poupar e investir. Então o que eu vou falar para vocês aqui hoje é como que ter uma vida que de alguma forma foi pautada pelo esporte me ajudou a ter essa resiliência e conseguir alcançar meus objetivos. E você vai conseguir alcançar o seu também. Eu entrei num financiamento imobiliário e aí o meu relacionamento acabou, eu perdi o emprego, eu bati o carro, dei PT, eu caí de moto, fiquei sem moto. Basicamente eu quebrei, eu perdi emprego. Tudo que vocês puderem imaginar enquanto eu tinha dado a entrada nesse financiamento aconteceu. E aí que entra a grande ferramenta do esporte, da disciplina do esporte na sua vida pessoal, para além do esporte, né? Então, como que ser resiliente, como que esse comportamento de superar desafios, de achar que ainda dá para ir um pouco além, como que isso me ajudou, de alguma forma, a me levantar depois de eu ter quebrado. E foi assim que, de alguma forma, eu consegui quitar, né, o meu imóvel, que eu dei a entrada ali no final de 2012, e consegui quitar ele em 2021. E hoje eu vou falar de quatro coisas importantes que o esporte me ensinou e que você pode ver também como que isso se aplica para a sua vida, para, enfim, você conseguir realizar os seus sonhos. E a primeira coisa que dá para você tirar disso é fazer atividade física coloca mais dinheiro no seu bolso. E não sou eu que estou falando isso não, tá? Isso aqui é pesquisa feita, né, por instituições renomadas, fora inclusive do Brasil, que falam exatamente sobre isso. E essa pesquisa comprovou que pessoas que fazem atividade física regular ganham em média de 6 a 9% a mais do que seus colegas que fazem as mesmas funções e não têm esse mesmo desempenho. E por que isso acontece? Basicamente aqui a gente está falando sobre poder cognitivo. O que é isso? Sua habilidade de raciocinar rápido, sua habilidade de resolver problemas rápido, né, suas conexões neurais para resolver problemas. Então as pesquisas que a gente vê, né, várias pesquisas sobre isso, falam muito sobre essa questão do poder cognitivo e, consequentemente, se você resolve o problema melhor e mais rápido, fatalmente você vai ser melhor reconhecido por isso. O que se diz é que fazer atividade física regular libera uma proteína BDNF. Basicamente, essa proteína funciona como uma espécie de adubo, né, para o nosso cérebro, que faz ele realmente fazer conexões neurais mais rápido, mais sinapses, enfim, e aumenta muito a sua velocidade de raciocinar. A segunda coisa aqui é como que fazer atividade física de alguma forma blinda você de compras por impulso. E aqui está o pulo do gato. Não adianta você ter um ganho salarial alto, performar super bem, ser promovido ou promovida, se de alguma forma o quanto você ganha é o quanto você gasta, né? Então a atividade física também, comprovado cientificamente, tem um poder de travar um pouco desse modelo que a gente tem de compras por impulso. Até citei em alguns vídeos meus anteriores sobre um livro do Daniel Kahneman que fala sobre pensamento rápido, pensamento devagar, né? E o pensamento devagar, o pensamento lento, é aquele pensamento que faz a gente raciocinar melhor sobre as nossas ações. Pensamento rápido, pensamento por impulso. Então a atividade física ela ajusta um pouco desses dois pensamentos, fazendo com que você pense mais lentamente nesse sentido, o que nesse caso é muito bom, né? Porque evita que você entre em compras por impulso e faz você ter mais reservas para poder investir e acumular para realizar os seus grandes sonhos. Essa autorregulação que o esporte traz de alguma forma é o que te traz a disciplina para, em algum momento, quando você se vê frente a uma situação de impulso, na compra por impulso, você parar, pensar e evitar fazer aquele gasto desnecessário. Então o esporte ajuda muito nisso também.
E eu vou citar até um exemplo, né, de coisas que eu apliquei na minha vida. Vou citar um dentre milhares de exemplos aqui que eu poderia citar. Mas eu, de alguma forma, comecei a observar que as pessoas que correm usavam Garmin. E eu estava correndo, corrida de rua e tudo mais. E, de alguma forma, eu coloquei na minha cabeça que eu precisava comprar um Garmin também. Porque o corredor de verdade usa Garmin. E eu cheguei a colocar um Garmin no meu carrinho de compras. E depois eu fiquei pensando, oh, peraí, por que que o relógio que eu uso hoje não funciona mais e eu tenho que comprar um Garmin? O que que o Garmin vai me trazer de benefícios, né, em relação ao que eu já uso hoje? E o relógio que eu uso hoje me custou, sei lá, em média, menos de R$ 400 e me serve muito bem, é um Amazfit. E um Garmin estava custando mais de 3 mil, quase 4 mil reais. E o que que ele de fato me entregaria, né, para além daquilo que era a minha necessidade no momento? Nada. Então eu parei para pensar e falei, pera, compra por impulso foi travada ali, mas eu já tinha colocado no carrinho de compras. Então, olha como é que eu economizei quase 4 mil reais. E a terceira lição aqui que o esporte traz para mim é sobre você saber lidar com pressão, com crise, né? E o esporte ajuda muito nisso, eu vou te falar como. Para começar, eu posso falar do exemplo que aconteceu comigo ali em 2012, 2013, né? Então, perdi o emprego, o relacionamento acabou, eu acabei batendo o carro, PT no carro, eu acabei caindo de moto, também fiquei sem moto e sem carro no mesmo período, trabalhando longe, pegando um ônibus 1h30 para ir, 1h30 para voltar todos os dias no trabalho. Então, uma série de fatores aconteceram na minha vida e eu tive que, de alguma forma, aprender a lidar com toda essa pressão, porque eu também tinha um financiamento que eu tinha acabado de entrar, né? Então, imagina a situação que estava passando na minha cabeça naquele momento. E o esporte me ajudou muito nisso. E como que o esporte ajuda muito nisso? Porque o esporte, quando ele é praticado na sua exaustão, né, sempre você tentando superar os seus limites, é uma corrida que você vai tentar correr mais do que aquilo que você normalmente corre. Enfim, é levantar um peso que você talvez não consiga levantar e você tentar sempre extrapolar um pouco desse limite, faz você ter um pouco mais de resiliência nesse processo, né? Então, basicamente, quando a gente faz atividade física nesse modelo, a gente está treinando o nosso corpo e a nossa mente a superar desafios, a ser mais resiliente, e isso, de alguma forma, cria um paralelo com a sua vida pessoal também. Então, quando você vive situações difíceis, e a gente vai viver situações difíceis com absoluta certeza, né, então a gente ter esse treinamento, né, diante da vida, isso é muito importante, o esporte ajuda muito nessa questão também. E a quarta lição, acho que é a parte mais óbvia da questão, né? Então, a atividade física ela é muito ligada normalmente à questão estética, à questão de saúde, né? E eu acabei falando um pouco aqui de como, né, a prática esportiva, a atividade física de uma forma geral pode melhorar o seu processo cognitivo, seu poder de ser mais resiliente, uma série de benefícios aqui importantes, né, para você também evitar compras por impulso. Então o esporte ele tem muitos benefícios. E eu vou falar agora dos benefícios mais práticos, né? Então não adianta nada você ter uma vida regrada, disciplinada, de economias e conseguir acumular riquezas se você não tiver em algum momento saúde, né, para desfrutar de tudo isso. E é sobre isso que a gente vai falar agora. E eu não sei se por acaso, né, mas você vê que todas as pessoas que acumulam muito dinheiro em algum momento da vida, elas acabam entrando em alguma prática esportiva, vão fazer Ironman ou ficam exímias jogadoras de tênis, né? Sempre tem alguma questão de esporte envolvida. Você pode pesquisar aí o Guilherme Benchimol da XP, tem vários outros, né? O primo rico que acabou fazendo dieta, emagreceu, fez atividade física, e a gente vê várias pessoas, são vários exemplos de pessoas que ficam bem-sucedidas e começam a se preocupar muito mais com a saúde. Mas você pode utilizar esse processo da prática esportiva desde o presente momento para sair do zero. Inclusive, o próprio sair do zero tem a ver com sair do zero para tudo na vida, né? A gente pode sair do zero para investimentos, mas a gente está vendo aqui o quanto que é importante sair do zero também para sua atividade física e quanto que isso pode te ajudar. Então imagina, né? Tipo, você conseguir acumular realmente todo esse valor, toda essa riqueza, e você precisa ter disponibilidade física e mental para poder desfrutar de tudo isso que você vai construir na sua vida. É o esporte que vai moldar um pouco essa carcaça sua para poder aproveitar a vida da melhor forma possível. E aqui vem a dica bônus, tá?
não precisa comprar o tênis mais caro, a roupa mais cara, o relógio mais caro, né? A prática esportiva ela é muito democrática. Então você pode começar fazendo caminhadas na rua de graça com o tênis que você tem, né? Isso já vai ser muito benéfico. Ou você pode começar a dar uma corridinha também, você não vai gastar nada para isso, então não fique inventando muita desculpa para não fazer. É importante fazer. E aí faz aquilo que realmente a vida te permite de alguma maneira, né? Você consegue pagar uma academia mais legal para ir? Ótimo, vai nessa. Você consegue comprar um tênis melhor? Ótimo, vai nessa, mas cuidado com esses gastos também extravagantes em relação ao esporte, porque vejo muita gente gastando dinheiro também desnecessariamente, achando que o equipamento é que vai fazer a grande diferença, e não é, tá? O que vai fazer a grande diferença, assim como nos investimentos, é o seu comportamento. Então muda esse comportamento e eu acho que o esporte é um excelente treino, né, para você conseguir mudar o seu comportamento diante da vida e a partir daí começar a investir melhor. Então é isso, galera. Ficou aqui mais uma dica, coisas que eu também aplico para minha vida, né? Já falei em outros vídeos aqui, eu faço judô desde que eu tinha 3 anos de idade, ainda faço judô, sempre estive envolvido em atividade física, corrida, musculação, e não faço isso por uma questão estética, mas eu vejo o quanto que isso de fato me ajuda a superar desafios, a ser uma pessoa mais resiliente, a ser uma pessoa mais controlada com os meus impulsos financeiros, né? Eu acho que aplico isso para mim, funciona muito bem, e aí você pode tentar aplicar para você também. Mas de novo, né, de tudo que eu falei aqui, não sou eu que estou dizendo, estou falando de experiências pessoais, mas também cito aqui algumas pesquisas que comprovam um pouco disso tudo que eu estou falando, né? Então, fica ligado, tem muito vídeo legal aí ainda para compartilhar, sempre tentando trazer aqui experiências pessoais de como eu consegui acumular, né, minhas riquezas, meus investimentos aqui, e compartilho com você também, porque minha intenção é sempre tentar ajudar mais e mais pessoas, né? A vida de alguma forma me ajudou e eu tô aqui tentando fazer de alguma maneira, né, devolver para a vida aquilo que a vida me entregou. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, fico muito grato por isso. Me acompanha aí para mais vídeos no canal. Fui!